Olá, amigos, graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal Prosseguindo em Conhecer o Senhor. Eu sou o pastor Marcelo, estou aqui mais uma vez para poder agradecer a você, meu amigo, você, meu irmão, que tem nos ajudado com o nosso canal. Te peço, curte, comente, compartilhe esse vídeo. E lembrando você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, coloque em todas e assim, todas as vezes que sair um vídeo novo, você será notificado para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E com isso, querido, você vai fazer com que outras pessoas também possam ter o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Nos dá essa força aí, eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar profundamente em nome de Jesus. O nosso quadro Personagem de Bíblia de hoje, nós vamos falar sobre uma mulher que tem algumas qualidades muito interessantes. Nós, como servos do Senhor, precisamos adquirir essas características, porque verdadeiramente o nome do Senhor será glorificado sobre nossas vidas. Nós vamos falar sobre Noemi. Você sabe quem foi Noemi? Você conhece a história de Noemi? Então fica aí com a gente até o final. Deus vai falar no fundo do seu coração e você vai ser uma nova criatura para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, Noemi, ela era esposa de Elimeleque. E diz a palavra do Senhor que agora falta pão na casa em Belém. E Belém vai nos remeter, Belém significa casa do pão. E é interessante quando nós olhamos isso. E um fato curioso, faltar pão na casa do pão. E nós vamos ver que Noemi, ela tinha 2 filhos. Um se chamava Malom e o outro Quilion. E repare que após haver fome na casa do pão, em Belém, eles vão para a terra de Moabe. E a palavra do Senhor vai dizer que na terra de Moabe, Elimeleque morre. Então, assim, Noemi, ela fica viúva numa terra que não era a sua terra natal. E quando nós vamos olhar as Escrituras Sagradas, ela vai dizer também que os seus 2 filhos morrem nessa terra. Querido, quando nós olhamos isso, nós vamos ver que, imagina o trauma para Noemi, primeiro perder o seu esposo e depois perder os seus 2 filhos. Parecia que essa mulher não tinha mais motivo para se alegrar, parecia que essa mulher não tinha mais motivo para viver. Mas repare, querido, que quando nós muitas vezes chegamos num limite de adversidade, o Senhor entra com providência. O Senhor, ele nos dá um direcionamento correto. O Senhor, ele molda a nossa estrutura de uma tal forma do qual grandes coisas o Senhor vai fazer adiante sobre nossas vidas. Então, queridos, assim como eu falei, morreu Quilion, morreu Malom e morreu Elimeleque. Agora, as suas 2 noras, Orfa e Ruth, Noemi precisa tomar um direcionamento, ela precisa tomar um posicionamento muito difícil. Por quê, pastor? Porque uma mulher viúva naquela época era muito complicado. Se ela fosse nova, talvez poderia ainda achar um remidor para a sua vida. Mas quando ela já era de idade, isso se encontrava em uma grande dificuldade. Por quê? Porque a esperança dessa mulher seria os filhos, mas os seus filhos também morrem. E então, ela não querendo trazer peso para as suas noras, ela agora vai ter uma conversa franca com as 2. Ela vai falar, ela vai ser uma mulher franca, uma mulher verdadeira, uma mulher que sabia posicionar os seus, sabia posicionar, sabia direcionar as pessoas que se encontravam com ela. Você repare que ela vai trazer argumentos grandiosos. Por quê? Porque ela vai falar, olha, eu não tenho mais marido e eu não tenho mais filhos. E então, seria mais prudente, melhor para vocês, que vocês voltassem para a casa dos seus pais, porque assim os seus pais poderiam sustentar vocês. Porque se vocês não retornarem para a casa dos seus pais,
seria muito complicado, porque além de tentar arrumar um jeito para vocês sobreviverem, também Noemi seria pesado demais para a vida dessas noras. Então Noemi não queria ser um peso na vida das noras. Então ela vai falar, olha, eu não tenho mais filhos. E ainda que se eu encontrasse, ainda se eu tivesse um remidor, e demoraria muito tempo para que eu pudesse gerar, e dali ainda o meu filho nascer, se tornar um homem para poder remir vocês. Então, diante desses argumentos, a palavra do Senhor vai dizer que Orfa, ela volta. Porém, Ruth se apega a Noemi de uma tal forma que ela vai declarar, olha, de maneira nenhuma iste comigo sobre isso, porque aonde tu fores, eu vou. Aonde tu deitares, eu deitarei. Aonde tu repousares, eu repousarei. E ela vai falar, o seu Deus é o meu Deus. Repare que tamanha convicção Ruth tinha em Noemi, porque só tem essa convicção quem vê qualidades naquele que está te direcionando. E eu posso imaginar aqui, querido, que Noemi provavelmente foi uma excelente mãe, porque qual é a nora que vai deixar de voltar para a casa dos pais para seguir a sua sogra, se essa não fosse um excelente exemplo de mulher, de uma companheira, de uma mulher de verdade que soube ensinar de uma forma poderosa ao seu filho, a ponto de ela não querer voltar para a terra dos seus pais, mas seguir Noemi. Então, queridos, aqui nós vemos grandes qualidades. Noemi era uma excelente mãe, Noemi era uma excelente esposa, Noemi era alguém que sabia direcionar pessoas, Noemi era alguém que não queria trazer peso, não queria trazer fardo para outras pessoas. Quando nós vemos isso, nós vamos ver que agora, vendo que Ruth não voltaria para a casa dos seus pais, a Ruth volta com Noemi para a terra de Belém. E é interessante que quando elas chegam na terra, Noemi agora vai direcionar, porque ela conhecia bem a cultura judaica, ela conhecia bem o costume do seu povo. Então ela vai direcionar Ruth a estar perto das áreas onde o parente do seu marido estivesse lá. E é interessante que quando Ruth ela vai ali buscar as espias, né, das terras de Boaz, e ela vê a benevolência que Boaz fez com Ruth, Noemi agora vai instruir Ruth a ponto de ela não defamar Boaz, mas ela fazer com que Boaz entenda que ele é o remidor de Ruth. Querido, é uma história muito linda e muito poderosa. Alguém que saiba direcionar, alguém que saiba aconselhar, alguém que não quer defamar, mas alguém que reivindica de uma forma correta. Ela vai preparar Ruth para que possa estar deitado aos pés de Boaz. Sabe o que é isso? É um sinal de humildade, um sinal não de humilhação, mas de se portar de uma maneira honrosa diante da presença do seu Senhor. Querido, isso é muito profundo. Quando nós olhamos a história de Noemi, nós vamos ver que ela vai ser essencial para que Ruth possa ser aquela que Boaz iria redimir. Repare que quando agora Boaz vai redimir Ruth, o seu primeiro filho, chamado Obed, ele vai ser considerado, ele vai ser chamado filho de Noemi. Ele vai ser como um filho
de Noemi. E isso é muito importante, querido. Quando nós vamos ver a história dessa família, nós vamos ver que Obed seria o avô de Davi. Querido, quando nós tomamos posicionamentos corretos, somos leais diante da presença do Senhor, somos fiéis diante da presença do Senhor, quando nós sabemos aconselhar, quando nós não queremos ser peso, quando nós não queremos nos aproveitar de outras pessoas, o Senhor nos recompensa com grandes coisas. Por quê? Porque nós falamos aqui que Obed seria avô de Davi, mas da descendência de Davi viria o grande Messias, aquele que viria para mudar a história do mundo. Querido, talvez o que você está passando hoje, no momento de adversidade, o Senhor vai transformar lá na frente em grandes vitórias para que o nome dele seja glorificado. Seja como Noemi, no meio da adversidade, que ele continue direcionando pessoas, continue auxiliando, continue dando conselhos, continue orientando, direcionando para que o nome do Senhor seja glorificado. E o Senhor há de recompensar todos aqueles que servem a Ele com o coração reto e sincero diante da sua presença. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus, graça e paz.